E aí, meus queridos e minhas queridas, como é que vocês estão? Tudo bem? Bora para mais um videozinho aqui, continuando com os vídeos de pré-álgebra. Desculpa, não se esqueçam que vocês podem já ir curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal e ativando as notificações, pois futuramente eu continuarei fazendo outros vídeos sobre outras matérias e aí vocês já estarão atentos e ligados quando os vídeos estiverem ativos. Tá bom? Agora nós vamos falar sobre intervalos abertos, fechados e semiabertos. Dependendo da situação, dependendo do agrupamento, né? Neste caso nós estamos falando sobre realmente intervalos, que só para relembrar, intervalos são valores reais, aos quais em qualquer valor que eu tenha deste espaço de valores, né? Então, sei lá, do 1 ao 10, eu possa obter estes intervalos entre eles. Então vamos falar que eu tenha, sei lá, do menos 1 até o 1. Então eu tenho menos 1, eu tenho 0, vamos dizer assim, números inteiros, e 1. E eu posso, aqui no meio, por exemplo, eu posso pegar menos 0,314, ao contrário de um número inteiro, que o número inteiro não conseguiria. Ok? Então, quando estamos tratando sobre intervalos, estamos tratando sobre números reais. Ok? No vídeo anterior eu expliquei um pouco mais sobre isso. Agora, existem situações aos quais os nossos intervalos eles possuem limites, limites inferiores e limites superiores. Tá? Eles não são intervalos infinitos. Existem intervalos infinitos, isso eu vou falar um pouco mais para o final do vídeo. Tá? E como é que eu delimito isso? Como é que eu escrevo isso? Eu poderia escrever maior ou igual, menor ou igual, babá, mas como matemática é preguiçoso para escrever, eles criaram notações. Então eu tenho intervalos, né? Eu tenho intervalos, vamos dizer assim, inclusivos, né? Então eu tenho intervalos aos quais eu posso colocar intervalos fechados e eu posso colocar intervalos abertos. O que carambas é isso? Né? Por que um está sobre colchete e outro está com parênteses? Se nós fôssemos colocar em notação inteira, né? Então, sei lá, tipo em lógica proposicional, por exemplo, é como se eu estivesse falando que este valor aqui, né, esta chave neste caso, quer representar o quê? Representa o maior ou igual. Então você já pode pressupor que a outra chave aqui fecha, ele é igual a menor ou igual do meu intervalo. Tá? Então se eu tenho um parênteses aqui, ele representa o quê? Ele representa maior. E quando eu tenho um parênteses que está fechando, ele representa o menor. Então, se eu tenho chaves, representa maior ou igual, menor ou igual do meu intervalo. Se eu tenho parênteses, ele representa maior ou menor, tá? Então, como assim? Então vamos considerar que eu tenha, por exemplo, um intervalo aberto. Ok? Quais são os intervalos abertos? Os intervalos abertos são os que são delimitados por parênteses, tá bom? Abertos, só aberto, são os que são delimitados entre parênteses. Então, por exemplo, se eu colocasse um intervalo aqui, sei lá, um intervalo A e B, por exemplo. O que quer dizer? Se eu fosse para colocar numa notação, que nem eu falei na notação de conjuntos no vídeo anterior, é a mesma coisa que para todo valor A, beleza? Então, para todo valor, se eu tiver um valor aqui dentro, sendo esse valor x, beleza? Sendo x, tal que A menor, né? Neste caso, A menor que x, menor que B. Então, se eu fosse para colocar numa outra notação, né? Se eu fosse para colocar numa outra notação, eu colocaria como? Eu colocaria A menor que x, né? Então, neste caso, o x, ou eu posso escrever exatamente desse jeito, né? O x é maior que A e x menor que B. Então ele está delimitado entre A e o B. O A sendo o lado esquerdo do parênteses esquerdo, e realmente a ordem importa na hora que você escreve. Ele é o limite inferior do seu intervalo, e quando você tem um parênteses do lado direito, o parênteses que fecha, aquele valor ele é o valor superior. Então, vamos fazer um exemplo bem simples, tá? Então, eu vou colocar aqui parênteses 1 e 3. Beleza? Vamos colocar um pouquinho maior. Vamos colocar aqui o 4.
veja que, deste jeito, se eu fosse para colocar em um conjunto, né, não se esqueçam que é um intervalo. Eu posso acessar os valores intermediários entre eles, tá bom? Então, como que eu poderia colocar aqui? Alguns dos valores, né, porque praticamente são valores infinitos. Então, eu não tenho o 1, beleza? Porque é maior que 1, é maior que o A. Então, sei lá, é o 0,0 não, desculpa, é o 1,3, por exemplo, ou 1, seja lá, qualquer número que seja maior que 1, tá? Então eu tenho esses intervalos infinitos entre o 1 e o 2, mas simplificando, vamos colocar aqui que eu tenho 2 e eu tenho 3, e fechou. Beleza? É lógico, eu tenho um intervalo infinito até o 1, sendo maior que 1, eu tenho um intervalo infinito até o 4, sendo menor que 4. Tá? Então eu sei que dessa notação eu quero dizer que o x é maior que 1 e x é menor que 4. Não maior ou igual, ele é menor. Tá bom? E este daqui, e partindo dos parênteses, eu tenho uma notação, eu tenho um intervalo a... Vou tentar escrever minha letra de mão mais lindamente possível. Nossa, já errei tudo, já. Deixa quieto. Aberto. Eu tenho intervalos abertos. Se está abrindo e fechando com parênteses, são intervalos abertos, tá bom? Isso aqui é um intervalo aberto. Porque eu não incluo o valor inferior e não incluo o valor superior. Agora, quando eu estou tratando de um valor de um intervalo fechado, tá bom? Quando estou tratando de um intervalo fechado, é o que é aberto e fechado com colchetes. Então, eu tenho intervalo fechado. A critério de exemplo, vamos escrever do mesmo jeito que está lá em cima. Eu abro com chave, A e B, fecho, com um colchete, desculpa, eu sempre confundo chave, colchete e parênteses, que é a mesma coisa que o quê? Sendo x, então todos os valores que podem ter aqui no meio, sendo x, A, que é o valor inferior do meu intervalo, sendo menor ou igual a todos esses x's que eu tenho aqui no meio, sendo menor ou igual a B, que é o limite superior. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que o meu x é maior ou igual a A e, só arrastar um pouco mais aqui para a direita, o x é menor ou igual a B. E todos os intervalos infinitos que eu posso ter aqui no meio. Tá bom? Então, se eu fosse para colocar a mesma coisa ali em cima, que eu tenho o 1 e o 4, é a mesma coisa que eu tenho isso daqui. Só vou colocar os inteiros, tá bom? Então eu tenho aqui ó, o 1, eu posso ter o 2, eu posso ter o 3, e obrigatoriamente eu tenho o 4, tá bom? E eu vou fechar aqui. Beleza? Eu tenho esses valores, eu tenho um valor inferior e eu tenho um valor superior, tá? E todos os intervalos infinitos entre cada uma das unidades, tá bom? Agora eu tenho os intervalos semiabertos, ao qual eu não vou ficar enrolando muito. Eu posso ter com o limite inferior aberto e o limite superior fechado, e, né, então, tem o E, só para ver se você não está esquecendo de alguma coisa, não, isso mesmo. E eu tenho um semi-aberto, que o limite inferior é inclusivo e o limite superior é exclusivo. Beleza? Então, por exemplo, se eu tenho a mesma coisa que eu vou colocar aqui, tá? Então eu vou colocar aqui 1 e 4 fechado, e eu vou colocar aí embaixo, eu vou colocar 1, 4 e aberto aqui. Então, é a mesma coisa que o quê? Vou fazer a anotação. X, tal, todos os valores de x, tal que A seja menor que x, sendo menor ou igual a B. Aqui embaixo é diferente. Aqui embaixo é x, tal qual, A menor ou igual a x, menor ou igual não, menor que B. Se fosse para escrever aqui, eu estou colocando o quê? Eu estou colocando que x é maior que A e x é menor ou igual a B. Então, B é inclusivo. B eu tenho lá no meio do meu grupo, do meu agrupamento, do meu conjunto. Então,
x, aqui neste caso, x é maior ou igual a A e x é menor que B. Ok? Se eu fosse para colocar aqui em números, então se eu colocar aqui 1 e 4, né? É que aqui eu coloquei, aqui eu tô tão acostumado a colocar A e B, cara, que eu acabei confundindo, mas eu espero que vocês tenham entendido, tá? Aqui não é o 1 e o 4, tá? Aqui eu deveria ter colocado A e B, perdão, né? Mas considere o 1 como A e o 4 como B, beleza? Eu tenho aqui o A e o B, eu tenho aqui o A e o B. É a mesma coisa, tá? Se eu substituir 1 por 4, aqui vai ficar a mesma coisa que nem eu escrevi lá em cima. Tá bom? E este conceito é muitíssimo importante, principalmente quando nós fazemos as operações de união dele, né? Não só de união, eu tenho união e eu tenho a junção, né? Eu tenho união e junção, né? Que eu tenho uma que eu junto os dois conjuntos e eu tenho outra que eu só pego a intersecção deles. Eu não lembro exatamente o nome de cabeça, tá? E só para poder terminar, só para não ficar enrolando vocês e fazer não ter que ficar fazendo um outro vídeo, existem situações que eu possa ter intervalos infinitos, né? Eu tenho um conjunto infinito, vamos dizer assim. Então, por exemplo, se eu tenho aqui A, e eu vou começar com um fechadinho, tá? Eu tenho aqui o A e infinito, fecha com parênteses. O que quer dizer? Quer dizer que eu tenho um valor x, tal qual A é menor que x, menor ou igual a x. Simples assim. É exatamente isso. É isso mesmo? Não é não. Porque o meu valor infinito, o meu valor à esquerda é o menor, né? Eu não tenho um intervalo entre eles. O meu valor à esquerda ele é o menor e eu não tenho nenhum valor para a direita. Então A é realmente maior ou igual, né? Maior ou igual a x, porque eu não tenho nenhum intervalo. Desculpa, não é maior, é o contrário. X maior ou igual a A. Eu não tenho valor que limite ele acima, tá bom? Não maior ou igual, maior a A. Por que eu errei aqui nessa parte? Porque eu não posso colocar maior ou igual. Porque o infinito em si ele não é um número. É simplesmente uma noção que eu não termino o valor para a direita, para um valor positivo, tá bom? Eu posso colocar aqui a mesma coisa, A infinito. E vai ser o quê? Vai ser x tal que x, e aqui maior ou igual, cacete, maior x, e aqui é o maior ou igual, x maior que A. Beleza? Mesma coisa. A mesma coisa que se eu colocar aqui um valor à esquerda menos infinito, né? Porque afinal de contas eu estou tratando de um valor infinito, negativo, A fechado. Então eu tenho que colocar o contrário, tenho que colocar aqui que tal que x, beleza? X seja menor ou igual a A, porque eu tenho realmente o valor superior da direita, beleza? Um valor positivo. Ele começa dali e ele vai infinitamente para a esquerda, ele vai infinitamente para o negativo. E aqui eu tenho, por exemplo, o infinito negativo e o A aberto, que é a mesma coisa que eu dizer que x tal que, todos os valores de x tal que x seja menor que A. Beleza? Ao contrário de um limite que eu tenho aqui de determinados valores, quando eu estou tratando de infinito, eu estou tratando tanto de infinito positivo quanto de infinito negativo. Beleza, meus amores? Espero que vocês tenham entendido isso e entendam que eu não tenho um fechadinho, eu não uso aqui colchete quando eu estou tratando de infinito, tá? Tanto o infinito negativo quanto o infinito positivo, porque infinito não é número, só que é uma representação falando que ele vai infinitamente para um lado, tá bom? Se eu tiver um número delimitado, aí sim eu posso colocar um fechado, tanto aberto, tanto no que abre, tanto no que fecha, beleza? No limite inferior ou no limite superior. Beleza, meus amores? Espero que vocês tenham compreendido essa parte, que é muito importante para as operações que eu vou falar mais para frente. Então, caso vocês tenham gostado e queiram aprender mais coisas, tem aqui todos os meus vídeos, desculpe pelo arrotinho, tem aqui todos os meus outros vídeos, tenho mais de 1.600 vídeos, vocês podem acessar aqui, de programação, tenho de banco de dados, tenho de lógica de predicados, tenho de lógica proposicional, deep learning, tenho podcasts que eu fiz alguns, tá bom? Falando sobre alguns profissionais, com alguns profissionais da área.
Caso vocês queiram saber se eu estou vivo ou não, tem aqui o meu Instagram, instagram.com/Zorobabel. Caso vocês queiram saber os arquivos dos vídeos de programação e etc. estão aqui no GitHub, github.com/Zorobabel. E caso vocês queiram apoiar o canal, tem aqui o Apoia-se, apoia.se/Zorobabel. Beleza, meus amores? Beijos na bunda, desculpa a demora e até mais.